A agricultura não criou a civilização? O debate que muda a perspectiva sobre a história humana. Durante mais de um século, aprendemos uma história aparentemente simples. Primeiro, os seres humanos viviam como caçadores e coletores. Depois descobriram a agricultura. E só então surgiram as primeiras sociedades complexas. Mas, e se essa história estiver errada? E se a agricultura não tiver criado a civilização? Olá, eu resolvi gravar esse vídeo para explicar mais sobre o vídeo original, né, de pré-história, em que eu contesto a versão oficial de que a agricultura foi responsável pela complexidade social. Conversando com meu cunhado, Carlos Camargo, ele me chamou a atenção: olha, Rodrigo, você está acelerando demais. O vídeo passa muita informação em muito pouco tempo e acaba até se tornando confuso e contraditório. Bom, ao conversar com ele, eu pensei, bom, o que eu vou fazer é o seguinte: cada capítulo eu vou comentar separadamente e aí explicar melhor como surgiu essa ideia, como tudo começou. Foi lá em 2015, mais ou menos, quando eu fiz o meu pós-doutorado na Universidade de Coimbra, que eu comecei a tratar essa questão da complexidade social. Na época, tive como supervisora a professora Raquel Vilaça, né, que nós entendemos muito bem, é uma pessoa fantástica. Ela abriu o caminho para que eu pudesse realmente, né, colocar minhas ideias, apresentar minhas ideias sem restrição, e eu comecei a trabalhar essa questão de complexidade social. Muito bem. A pré-história não é o que as pessoas pensam. Começa por aí. O que a gente aprende no colégio muito frequentemente sobre a pré-história e que acaba até mesmo construindo um imaginário muito grande sobre os povos que viviam nessa época. A pré-história é um período de simplicidade social. Eram grupos pequenos, especialmente quando a gente fala em paleolítico, eram grupos pequenos que viviam de caça e coleta, eram nômades, a gente ouve muito isso, né? Eram nômades, e aí o sedentarismo só vem com a agricultura. E aí a gente começa a montar uma ideia de que eram pequenas famílias, pequenos grupos, muito diminutos, que viviam à mercê do clima, das condições climáticas, da ecologia, e mudando o tempo inteiro, que não tinham fixação, que não tinham relações com o território, que tinham noção, né, de como o território era importante para aquele grupo. Isso é mentira, isso não é verdade. Tudo isso começou lá na década de 1950 com um arqueólogo britânico chamado Gordon Childe. Ele disse o seguinte, que haviam revoluções pelas quais a humanidade passava, e na pré-história nós tínhamos no Paleolítico a descoberta do fogo como a primeira grande revolução, e depois no Neolítico a agricultura, e que sem ela não haveria qualquer forma de complexidade social. Muito bem, então para entender um pouco melhor, o que é pré-história? Do que nós estamos falando? Não é um período que não tem história. É o contrário, é um período que tem muita história. As pessoas pensam, o termo pré-história é preconceituoso, sempre teve muita discussão sobre isso, mas só que já é um termo consagrado. E em muitas universidades da Europa, a faculdade de História está precisamente dentro da pré-história. Tem um departamento de pré-história dentro de uma faculdade de história. Então, assim, nunca os historiadores negaram que a pré-história tem história, só que para efeitos de organização de conteúdo, a história ela é classificada como todos os momentos humanos após a descoberta da escrita, porque os documentos históricos são uma fonte de pesquisa da história. Agora, na arqueologia, né, nós estudamos a pré-história, porque não haviam documentos escritos necessariamente. Temos até formas de imagem, arte rupestre, etc., mas não haviam documentos escritos. Só que se a gente for olhar o que é a pré-história, é o período mais longo da história humana. Imaginem, né, que a nossa sociedade ocidental, baseada, né, no nascimento de Cristo, na era cristã, tem 2000 anos. Né? As primeiras agriculturas, as primeiras formas de agricultura surgiram na faixa de 8.000 anos, e 6.000 anos temos aí a emergência das primeiras civilizações, 5.000 anos atrás. Então, se a gente olhar para a pré-história, só enquanto nossa espécie, Homo sapiens,
nós estamos aqui há mais de 300 mil anos. Isso mesmo, 300 mil anos só enquanto espécie Homo sapiens. Então, se você pegar, vamos dizer, 8 mil anos, agricultura, né? 8 até 10 mil anos, né? As primeiras formas de agricultura. Comparado aos 300 mil anos de história só da nossa espécie, isso quer dizer que 96, 97% da nossa história é pré-história. Para se ter noção da dimensão de tempo que a gente estuda na arqueologia pré-histórica. Agora, existem eventos anteriores que são muito importantes para nossa espécie Homo sapiens, né? Então, se a gente incluir esses eventos, né, a aquisição de tecnologias, o fogo, o domínio do fogo, etc., isso recua muito. Então, pré-história de interesse para nós vem desde os hominídeos, o Sahelanthropus, o Ardipithecus ramidus, então a gente vai aí a 5 milhões de anos, tranquilamente. Isso quer dizer então que mais de 99 ponto tantos por cento da história da humanidade é pré-história. Daí a gente tem uma noção da importância de se entender pré-história para se situar a história humana no globo terrestre. E aí outra confusão recorrente é essa de que porque os povos pré-históricos eram nômades, não tinham fixação em território, né? Viviam o tempo inteiro se movendo atrás de caça, de coleta, e aí quando esgotava o recurso eles tinham que ir para outro lugar. Enquanto que os povos que plantavam com a agricultura vem o quê? Sedentarismo, eles começam a ter fixação, né? Começam a ter noção de território, conversa. Isso aí é o maior engano histórico que existe, né? Na verdade, você tem evidências arqueológicas que provam que povos caçadores-coletores viveram no mesmo território quando as condições ecológicas eram favoráveis, por centenas de anos, às vezes passando mais de 1000 anos no mesmo território. Tá? Enquanto que as formas mais incipientes de agricultura, nós vamos encontrar lá, por exemplo, o corte queimada, né? Um dos primeiros modelos de agricultura, se cortava a vegetação, botava fogo, de início aquela cinza se tornava um elemento favorável à agricultura, mas com o tempo aquilo esgotava, né? Esgotava o solo. Então, os primeiros povos agricultores no modelo de corte queimado, eles não conseguiam ficar no mesmo lugar por mais de 5, 7, no máximo 10 anos. E aí tinham que ir embora porque a terra estava completamente esgotada, né? Então, notem, né? Nós temos caçadores e coletores com muito mais vínculos de território, com muito mais tempo de fixação, e isso acontece muito frequentemente na história humana do que os povos agricultores. Então é o primeiro engano histórico que a gente tem que desfazer, né? Eu não quero que seja uma aula muito extensa, que isso se torne um vídeo explicativo muito extenso, no formato de uma aula grande, não. Mas há algumas coisas que eu preciso definir antes de entrar propriamente no cerne da questão. Tá? Então, a agricultura, ela sempre esteve associada, desde Gordon Childe, com a noção de complexidade social. Incondicionalmente, para que os povos tivessem ideias abstratas, organização social complexa, né, eles teriam que passar antes pela agricultura. Mas o que eu proponho é justamente o oposto. Imagine que a caça e coleta é um sistema econômico muito mais eficiente do que a agricultura. Por quê? Primeiro, demanda muito menos horas semanais de trabalho. E segundo, porque demanda também muito menos dependência das condições climáticas. Quem já viveu na área rural, teve contato com o que é o mundo da agricultura, entende que a dependência dos fatores climáticos é muito grande. Primeiro, você tem que ter recursos aquáticos próximos, você tem que ter uma boa fonte de água próxima. Segundo, claro que também caça e coleta precisa ter para tomar, né? Mas você precisa ter um modelo constante de fornecimento de água para a agricultura. Segundo, você sabe, deu seca, ferrou. Choveu demais, ferrou.
Deu muito calor? Ferrou. Deu muito frio? Ferrou. Então, o que acontece? A agricultura, ela depende demais das condições climáticas e demanda muito mais horas de trabalho semanais. Então, isso já se discute há muito tempo. O modo de caça e coleta, enquanto ele é sustentável, ele é muito mais eficiente para alimentar os grupos humanos do que a agricultura. Isso mostra porque há muito tempo eles já conheciam a agricultura. A gente, como eu falei, a gente, da nossa história cristã, do que é a base do mundo ocidental, tem 2000 anos. Tá? Eles estão ali há milhares de anos observando os fenômenos da natureza, né? Os povos caçadores e coletores, os povos da pré-história. Então eles entendiam como funcionava a domesticação de plantas. A prova disso é que você tem, como eu falei no vídeo, artefatos para moenda de grãos selvagens de 20 mil anos. Você tem a domesticação de animais tão antiga quanto 30 mil anos. Né? Tem lá evidências na Sibéria de paleocanídeos que mostram que eles estavam próximos dos grupos humanos com mais de 30 mil anos. Só não tem mais evidências disso porque às vezes as evidências não sobrevivem ao impacto do tempo, à ação do tempo. Porque não é só você buscar evidência, ela ter sobrevivido por milhares de anos e chegar às nossas mãos. E isso também não é fácil. Mas sim, já se encontrou em áreas, né, favoráveis à preservação das evidências, né, paleocanídeos próximos aos humanos, tão antigos quanto 20, 30 mil anos. Né? Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque para se chegar no Neolítico, antigamente se dizia que você tinha que passar por um pacote neolítico, que envolvia criação de animais, produção de cerâmica e agricultura. Um povo que tinha esses 3 elementos tinha chegado no Neolítico e aí sim estaria só a partir daí apto a desenvolver complexidade social. Então, o que eu estou defendendo aqui o tempo inteiro é que a complexidade social existiu muito antes da agricultura. É isso que eu quero deixar bem claro. E aí entra os temas do vídeo. Né? Você tem lá evidências de complexidade social tão antigas quanto o Paleolítico. Vamos pensar o que é complexidade social. Para a antropologia, isso é um tema muito problemático. Um povo que pode não ter uma complexidade tecnológica, pode ter uma tecnologia mais incipiente, pode ter um universo cosmológico extremamente complexo, muito, muito, muito mais complexo do que o nosso da sociedade ocidental, que detém altas tecnologias. Então, a questão da complexidade social foi problemática porque foi usada durante muito tempo no evolucionismo social, no início da antropologia, como uma ferramenta até mesmo de segregação social, de racismo. Já na arqueologia, não, nós estamos falando de requisitos materiais, densidade demográfica, territórios, gestão de territórios, produção tecnológica também, organização social, estratificação. Então são coisas bem materiais e bem fáceis de notar pelos recursos materiais que a gente encontra na arqueologia. Então, complexidade na arqueologia é uma coisa muito concreta e que não vai aparecer só com a agricultura. Você vai ver lá cavernas paleolíticas pintadas, demonstrando que esses povos tinham um rico conteúdo simbólico, né? E que esse conteúdo ele envolvia também rituais de congregação. Por quê? Você vai encontrar lá no Vale do Coa materiais, matéria-prima, artefatos com matéria-prima com mais de 100 quilômetros de distância, não tinha ali perto. Então mostra que pessoas saíam de seus locais, se congregavam nesses santuários paleolíticos. Ali havia intercâmbio social, intercâmbio de ideias se movimentavam de um lado para o outro. Reforço de laços de reciprocidade, de parentesco. Então eram formas muito mais complexas de organização social do que a gente pensa, né? Primeiro. E segundo, a própria arte paleolítica é fantástica. Você pega os exemplos de Altamira, Lascaux, Niort, Chauvet, você vê ali uma expressão artística
Não é para menos que tem aquele mito, né, de que Pablo Picasso disse que depois de Altamira tudo era decadência. Fato ou não, isso demonstra como Altamira e todas essas outras cavernas do Paleolítico com pinturas rupestres são coisas extraordinárias. Mas isso não é só um ou outro espalhado. Por exemplo, você pega só na Cantábria, onde está a região dos principais pontos de arte rupestre, onde aparece ali perto de Santander, né, a Gruta de Altamira, em Torre la Vega. Você pega aquela região cantábrica, ela tem múltiplas cavernas com pinturas rupestres. São muitos e muitos e muitos sítios se desdobrando, mostrando que havia um grande movimento de pessoas, havia uma ideia circulando. Então já mostra uma certa noção de complexidade social, tanto pelo impacto artístico, a dedicação de tempo, de esforço, de estética para produzir uma arte rupestre tão realista, quanto a congregação de sítios mostra que essas pessoas estavam se movimentando, além também da circulação de matéria-prima. E depois, aí sim, vão surgir outras formas ainda mais complexas, como os recintos megalíticos, né? Que eu vou abordar mais adiante, né, no segundo vídeo comentado. Tá? Mas então, agora foi só para organizar as ideias, para entender, olha, eu não estou falando que a agricultura é isso, a agricultura é aquilo. A agricultura aconteceu e realmente, em alguns pontos do globo terrestre, ela foi fundamental para que surgissem os primeiros núcleos urbanos. Só que eu não defendo ela como um requisito para a complexidade social, número 1. E número 2, que a complexidade social aparece na pré-história recuada. Né? Vai se entender melhor quando eu falar dos recintos megalíticos. Mas a complexidade social não pode estar atrelada à agricultura. Eu defendo que havia muito antes da agricultura, havia sim complexidade social, ideias complexas circulando de um lado para o outro, organizações sociais mais estratificadas, e também as pessoas pensam, as ideias abstratas surgem só com a civilização. Isso é uma fala preconceituosa. Quem tem a oportunidade de ver um santuário paleolítico e ver como essas ideias se movimentavam, vai entender que talvez o grande congregador tenha sido mesmo a arte rupestre, as ideias, o abstrato. Lembrando que um bisão que aparece na Gruta de Altamira, por exemplo, pode não ser só um bisão, mas uma entidade cosmológica. É como você entrar numa igreja medieval, ver lá um vitral, e nesse vitral você vê lá, né, uma igreja gótica, renascentista, final da Idade Média, início do Renascimento. Você vê lá um vitral, tem lá um cordeiro. Né? Imagine que você nunca teve contato com a cultura cristã. Você vai achar, é um cordeiro, talvez um animal totêmico, etc., mas nunca vai associar esse cordeiro a Cristo. Né? Você tem que ter o conteúdo abstrato para entender que aquele cordeiro não é um cordeiro necessariamente. É muito mais do que isso. E também, eu digo, na pré-história, muitas das pinturas naturalistas que aparecem não são necessariamente o que elas representam, mas talvez algo muito mais denso e complexo do que a representação superficial de um animal em seus ciclos de vida. E eles não estão aparecendo em cenas de caça, eles estão aparecendo realmente em ciclos de vida, né, emitindo sons, dormindo, né, se lambendo. Então aparece ali, esses animais aparecem no seu ciclo de vida, e não a ideia de magia simpática de capturar um animal antes da caça. Isso cai por terra, porque ele não está sendo caçado ali, né? Ele está muito mais assumindo a condição de uma entidade simbólico-cosmológica. Aí mostra que a complexidade de ideias também é algo que aparece muito antes do pacote neolítico. E aí, então, daqui por diante eu vou fazer mais uns 2 ou 3 vídeos comentando esse primeiro vídeo, né, da complexidade social na pré-história, dizendo: a pré-história não é o que você pensa. Muito do que a gente aprende no colégio está errado. Resultado de enganos históricos que vão se perpetuando. E a gente sabe há muito tempo que isso não corresponde mais a uma realidade propriamente. Mas por que continua sendo ensinado? Talvez pela desconexão entre a universidade e a sociedade. Né? Talvez as grandes descobertas ainda estejam muito restritas à classe acadêmica e deveriam agora transpor para a sociedade. E o que eu busco com esses vídeos é justamente isso, né?
é trazer questionamentos, é mostrar que a academia está indo para outro lado. É como a ideia de que os animais não raciocinam, agem por instinto, né? É uma ideia aristotélica com mais de 2000 anos de idade, que Aristóteles disse que o corpo humano tem 3 almas, a vegetativa, a sensitiva e a racional. Né? A vegetativa de todas as coisas que existem na Terra, a sensitiva dos animais que agem por instinto, e a racional seria exclusiva dos seres humanos. Só que a gente está vendo que isso não é verdade. Animais raciocinam, animais se comunicam. Isso a gente já sabe desde a década de 1960 e mais. Hoje, com a inteligência artificial, a gente está descobrindo que o canto das baleias é tão complexo quanto a nossa fala. Então, o que fez com que essas ideias se perpetuassem é, em primeiro lugar, o descompasso entre meio acadêmico e meio social, e segundo, o nosso típico antropocentrismo. Nós achamos que somos o centro de tudo e que tudo que tem ao redor foi feito para os humanos usarem, usufruírem, e não é bem assim. Né? Então a gente já sabe há muito tempo que animais raciocinam. Talvez até seja um tema para um vídeo posterior. Né? Mas deixe aí seus comentários, o que você está achando? Você gostou desse vídeo? Quer conteúdos mais parecidos com esse? Que o objetivo é esse. É trazer para o público em geral temas mais complexos, desconstruir essa ideia. A pré-história é simples, a pré-história é um período de simplicidade social, e as pessoas não entendem que a pré-história é um período longuíssimo, e é um período com muitas conquistas, e que não é tão simples quanto as pessoas pensam. Ok? E em breve postarei outro vídeo com um comentário dos recintos megalíticos conectado a esse que eu fiz agora, explicando aquele primeiro vídeo que você pode ver aí nas descrições, pode ter acesso ao vídeo original e assistir, para quem não assistiu ainda, e comparar com esses vídeos comentados.